Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. E hoje a gente está aqui com convidadas muito especiais. Primeiro com a Ana Paula Franchini, nossa sócia, advogada do escritório, mãe, né? E que convidou a nossa entrevistada de hoje, a Mariana Jacinto. Mariana Jacinto, psicóloga de orientação psicanalítica, mãe da Ana Maria, idealizadora do projeto Nascer ao Gerar, que tem como objetivo cuidar de mulheres que se tornaram mães, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em saúde pública, especialista em perinatalidade e parentalidade pelo Instituto Gerard Psicanálise. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar estar aqui conosco. A gente está gravando um o podcast prazer. Aqui na semana em que você comemora o Dia do Psicólogo. psicólogo. Então, receba aqui os nossos cumprimentos Obrigada. do Pod Brasil, do nosso escritório. Uma delícia. Pela tua profissão, pelo teu trabalho, que Obrigada. tem sido muito relevante, especialmente nos dias de hoje, de tanta ansiedade, Sim. de tantos desafios, né? Sim. É um prazer te receber. E vou começar com a Ana. A Ana tem alguns dados para passar para a gente aqui, né? O escritório é um escritório muito mais feminino do que masculino hoje, né, Ana? Sim, com muito orgulho, né? Somos hoje em 64% de mulheres. Desses 64%, 55% já são mães, o que significa 20%, né, da equipe. E tenho muito orgulho de dizer que da minha equipe, 70% são mulheres e 16% são mães, né? E tive a ideia, né, de trazer a Mari aqui para esse podcast para falar um pouquinho para a gente sobre maternidade. Há 2 anos, né, me tornei mãe, sou mãe do Raul. E só depois que me tornei mãe que eu comecei a entender, né, as outras mães, a entender se dá mesmo para equilibrar os pratinhos entre maternidade e vida profissional e carreira. Então, eu chamei a Mari hoje para a gente debater um pouquinho e discutir um pouco, Conversar, né? conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, tô animada. Bom, Ana, feito aí o teu resumo, né, sobre o Escritório Brasil Salomão, eu queria te convidar, então, para fazer a primeira indagação para a Mariana, para a gente começar o bate-papo. Fique à vontade. Vamos começar com, né, Vamos. esse ponto aí de partida, Mari, a maternidade e a carreira. É possível a gente conciliar essas duas coisas ou a gente precisa mudar o jeito de falar sobre isso? Eu acho que a gente precisa pensar nessas duas coisas, porque conciliar, às vezes as expectativas são tão intensas em relação à maternidade, à parentalidade, que às vezes fica um crivo muito alto, né? É como se tivesse uma maternidade premium, que você tem que estar o tempo todo, que você tem que ser perfeita, a mãe perfeita. E todas essas expectativas, o que acontece? Faz com que a gente tema essa conciliação, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar, nós mulheres, vamos conseguir ser mães, mas não sem perdas. E às vezes a sensação que dá é que as mulheres, elas querem fazer tudo, muitas vezes elas são empurradas a fazer tudo porque o cuidado ainda tem essa cara de ser da mulher, mas não será sem perdas. Então, se a gente tem uma consciência dessas escolhas, o que eu escolho ganhar, o que eu escolho perder, eu acho que isso fica muito menos angustiante. Vocês não acham? E o que se perde quando uma mulher ganha um bebê? Muita coisa. A mulher perde, o homem perde, o casal perde. Eu costumo dizer que a maternidade ela é sondada por muitos e muitos lutos, né? Uma das coisas que o casal começa a perder é aquele casal que ele era antes para aquele casal que ele vai se tornar depois dos filhos. O casamento muda, porque entra um terceiro na relação. Sim. Então, vocês, às vezes, tinham que discutir se vocês iam ter que ter um cachorro ou não, ou que cor que vai ser o sofá da sala, e vocês passam a conversar coisas muito mais sérias em relação a um bebê, a um filho, né? Uma criança que a gente vai Acabou criar. a brincadeira. Acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira. E outra coisa, quando a mulher ela tem um bebê, o corpo dela muda muito. Então, são vários lutos. Então, essa mulher, ela perde o corpo que era antes.
ela fica com um choque entre toda a sensualidade, o erotismo, eu sou mãe agora, e como que fica essa parte, né? Então mexe muito com a mulher internamente. Com o homem, com a mulher, a gente deixa de ser filhos para passar a ser mães e pais. Então, é um salto, né? A gente vai deixar de ser o filhinho da mamãe, a filhinha da mamãe, e passa agora a assumir uma outra responsabilidade. Né? O filhinho da sua mãe passa a ser o seu neto. Não é? É isso aí. E o que acontece? São muitas perdas, porque você não vai ser mais chamado para tantas coisas que você era antes, você tem que negar alguns convites, porque você tem que ficar com o bebê. Você é pai? Sou pai. Sou avô já. Então, você pode ter uma noção, né, de tudo isso que eu estou falando. A Ana também é mãe, eu sou mãe. Então, são muitas renúncias. E como a maternidade, qual que é o grande problema nisso tudo? Além dessas renúncias, desses lutos a se fazer, é o quanto ela é romantizada e idealizada. Então, se a gente pudesse jogar um pouco mais limpo e olhar um pouco mais de frente para essas perdas, não sem dor, não sem angústia, talvez a gente pode lidar melhor com isso. A culpa que aparece muito na maternidade, ela vem por a gente querer alcançar esse lugar sem erro de perfeição. E fica muito sobre a mulher, os cuidados. Né? É uma impressão equivocada minha, ou naqueles 9 meses ali que antecede tudo isso, da expectativa, da revelação do sexo do bebê, das fotos, né? Aquela vida de rede social que é natural, que a gente percebe. Ninguém pensa nisso. Né? Poucas pessoas pensam nisso. Eu recebo muito mais mulheres no meu consultório no puerpério, no pós-parto, do que na gestação. Você tem razão. Porque às vezes as pessoas estão tão encaloradas com essa coisa de ser mãe, ser pai. Então você não mede esforços para comprar o quartinho do bebê, você não mede esforços para comprar uma bela babá. E a gente não entende, né? E por mais não que imagina, fale, não imagina. Né? Por mais que as pessoas que já passaram por isso nos falem, não, nossa, é cansativo, vai acontecer isso. É só vivendo, eu acho que pra... E você sabe que eu tinha uma amiga minha que ela falou assim para mim, bonita você, né? Você não me avisou, por que você não me avisou? Eu falei, porque de repente, né? A impressão que eu tô... A impressão é que você poderia achar que eu estou com inveja do seu momento, ou que eu quero melar o seu momento. Então eu acho que viver essa experiência, ela é muito única. Porque quando eu trago uma dor, eu também não posso colocar todas as mulheres dentro de um balaio só. Sim. É uma experiência como a vida, né? O olhar da psicanálise, ele tem esse olhar muito do indivíduo. Então, quando eu falo da gestante, da mãe, eu não coloco elas todas dentro de um lugar só. Eu acho que tem a mulher, a gestante, a família, o casal, o bebê. E como nós vamos lidar com tudo isso, né? A gente está falando de perdas pessoais, né? Eu queria trazer você para a discussão também, porque você já passou por isso, você é mãe, você foi mãe trabalhando aqui. Mas e a profissional? O que ela perde? Eu estava sentindo falta da gente falar sobre isso. A profissional, o que ela perde? Porque o nosso público aqui, de quase 300 mulheres, na nossa equipe, 280 e poucos, a gente fez a conta aqui agora há pouco, é importante, né? Especialmente porque a maioria delas, 80%, salvo engano, tem a chance de planejar, de estar ouvindo o podcast, saber das perdas pessoais, né? Encarar esse processo com algum conhecimento. Mas e a profissional? Qual que é a tua experiência clínica e pessoal também, fica à vontade. Quando a gente pensa, né, você está ali, igual você falou, você está no êxtase da gestação, tá? Você fala, não, eu vou conseguir tudo, vai dar certo. Aí você faz todo um planejamento na sua cabeça e quando de fato, né, volta, né, a sua vida, muitas mulheres conseguem, outras não conseguem. Outras têm privilégios que podem ficar em casa, dependendo da condição, né, que o marido ali pode assumir essa responsabilidade da mesma forma que ela está assumindo, né, a responsabilidade dos cuidados do bebê. Mas vai ter aquela mulher, que é a Ana, no caso, né? Que a gente está usando o exemplo dela, que quis voltar, né? E que também
precisa voltar, quis voltar. Então, existe uma mulher desejante nesse sentido. Sim. A culpa, ela vem já no como eu posso querer desejar isso? Porque é como se tivesse uma ideia social de que, por a mulher poder gestar, poder parir, poder acomodar um bebê dentro dela, é como se ela tivesse que só desejar isso. Uhum. E quando a gente vê uma mulher que quer alcançar níveis altos da carreira, por exemplo, essa mulher muitas vezes ela é muito criticada, não por homens, mas por outras mulheres. Nossa, mas que péssima mãe ela é. Pensa bem, você esqueceu da reunião ontem? Né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala, ela trabalha fora também, ela fala, já comecei errando. Eu já comecei o ano esquecendo da reunião. Uhum. Eu falo, tá tudo bem. Sim. Porque quando o homem esquece da reunião, né? Quando o homem ele volta para o trabalho, esse peso não recai muito sobre ele. Uhum. Na sociedade, ele já tem uma cobrança de ser o provedor, aquela coisa. E a mulher fica muito a cargo, né, dos cuidados do bebê. Se você foge dessa regra, já tem um sofrimento. Opa! Uhum. Se eu sou um homem que eu quero, se eu vou ficar dentro de casa com o bebê, eu já sou criticado. Se eu sou uma mulher que eu saio para trabalhar, eu sou criticada. Se eu fico, eu quero sair. Se eu saio, eu quero ficar. Então, eu acho que a gente precisa criticar muito esses conflitos. Por que a gente não consegue livremente fazer o que funciona dentro de casa? Sim. Porque tem esse olhar muito do social, das críticas, das expectativas, das cobranças, né, da sociedade mesmo. Acho que eu passei por todos os estágios. Quando eu tinha que voltar, né, da licença, primeiro que eu tive todo o apoio, né, do escritório, durante toda a gestação e quando voltei também. E aí, quando eu tinha que voltar, eu estava assim... Isso é importante, não são todas as empresas que têm esse olhar. E aí eu, não quero voltar, nossa, como eu vou fazer, é tão pequeno, né, ficar sozinho, ir pra escola, babá não dá certo, nananã, quero ficar só com o meu filho. Aí, com muita terapia, né, a gente vai vendo que as coisas não são desse jeito. O que está por trás disso? O que tá Será por que trás, é desejo mesmo? Será que é uma pressão falta social? De rede de apoio, né? Isso, tem muitas questões. E aí, depois fui entendendo que não, que eu gostava de trabalhar e também gostava, né, de ser mãe. E aí, entendi que não, era um pouco de falta de rede de apoio. E fui entendendo que a escola, uma babá, era o legal e que eu gostava também de trabalhar, né? Que eu precisava de voltar, de começar a olhar para Ana Paula profissional também. Que aí, já não era mais a mesma. Você me perguntou, desculpa te interromper, não, sem dúvida. Mas é porque você falou, e aí, como é que fica? Ela é a Ana Paula, só que ela é uma Ana Paula, ela é uma Ana Paula reformada, ela não é mais a Ana Paula, até o marido dela não é mais o marido, né? Porque quando entra essas vivências, a gente passa por experiências emocionais. Uhum. Então, acho que o bebê convoca a gente, o bebê convida a gente. E um dos lutos que eu não disse é do bebê que a gente planeja, também o bebê que nasce. Então, chega um bebê ali que você não conhece ele, o bebê não te conhece, você não conhece o bebê. E você vai ali começar a construir uma relação de amor. Então, vocês entendem a complexidade? Porque também as pessoas acham que isso está dado. É porque é meu filho, é porque nasceu, eu já amo, isso é rápido, eu já volto para o trabalho, não sem dor, não sem conflito. Muito e as coisas não são tão assim. E as coisas são... É todo um processo. A maternidade ela é construída, a parentalidade, o termo parentalidade, a gente vem pensando nele, primeiro para tirar a sobrecarga das mulheres, só maternidade. Então, quando a gente coloca parentalidade, a gente inclui esse homem para né, essa família. E eu acho que isso traz uma leveza, esse compartilhar as responsabilidades, para ficar um pouco mais leve, né? Depois eu entendi que estava tudo bem ele ir para a escola e eu voltar a trabalhar. E aí, quando ele fez 1 ano e meio, eu comecei a voltar a olhar de fato para Ana Paula profissional. E aí foi voltando, né, para mim mesma. E aí o resultado foi a gente ganhou em primeiro lugar como o melhor escritório, né, do nosso cliente. Então, e hoje eu falo que
jamais, não largaria por nada o meu trabalho para ser exclusivamente mãe, né? Porque eu gosto de trabalhar e isso daqui é o que eu gosto, mas também gosto de ser mãe e ele tá bem lá. Agora ele tá na escola, tá tudo bem e eu tô ótima aqui fazendo o que eu gosto e a minha equipe... Quando tô com a minha equipe, quando vou para São Paulo também, eu falo que é meu parque de diversões, porque eu tô descansando quando eu tô trabalhando. E eu penso que ele tá bem, porque ele sente, né, a casa, o bebê, ele é né, principalmente nos primeiros anos de vida, ele é uma extensão da casa. Sim. Então, se tem uma mãe o dia inteiro com uma criança e ela tá ali com quantidade, mas com zero qualidade, Sim. isso afeta. Né? Então, o que faz bem para um bebê? Né? Uma mãe cuidada, olhada, vista, um pai também, sim, que está ali nos cuidados, junto. Então, o bebê, ele tem muito disso da mãe. Né? Então, você fica bem, tipo como se isso se retroalimenta, né? Ele fica bem, você fica bem, todo mundo fica bem e a gente vai assumindo esses lugares onde eu quero, de fato, estar. Então, eu acho que é muito importante... o lugar onde você trabalha, né, a gestão, ter o cuidado com a mulher nesse momento, porque já é muito difícil, né, a gente tá ali no puerpério com os hormônios e tudo à flor da pele, então se a gente tem esse cuidado, esse acolhimento do escritório, enfim, de onde tiver, trabalha, né? Onde trabalha já é... Ele tá com quantos anos? 2? 2. Só pra te dar um spoiler, uns 14 anos, ele vai embora. Então, tem isso. Vai embora. E aí, se a gente, às vezes, tem pais que cobram. Eu fiz de tudo por você e você agora vai embora. Acho que aí também tem esse peso. Então, o amor da parentalidade é um amor de doação. Você não faz esperando alguma coisa, né, em troca, assim. Então, é algo muito, que exige muita maturidade, eu penso, do casal. Você estava falando agora sobre de você estar feliz num parque de diversões. Quando a mulher ela está ali no puerpério, no pós-parto, ela enfrenta, além de hormônios, ela enfrenta de fato um grande trabalho psíquico. Então a mulher, o homem também. Então assim, existe o puerpério masculino também, porque às vezes a mulher está ali triste, deprimida, ela está se havendo ainda com o corpo que ela tinha, um corpo que ela tem agora, como que ela vai lidar com o trabalho que era de um jeito, agora é de outro, ela vai dizer não para as amigas, e o homem, a gente espera que ele esteja também nesse principal movimento. Então, ficar de olho na saúde mental dessas mulheres e desses homens é muito importante. Desequilibra mesmo. Pode causar, né? Pode ser que essa mulher, ela nesse processo do luto, ela rompa, ela pode desenvolver uma depressão pós-parto, ela pode desenvolver uma psicose, do quão exige emocionalmente, não é simples esse trabalho. Sim. É um momento delicado que tem complexo. Que ser, que todo mundo tem que ter um certo que agora cuidado. A gente está, esse momento vale a pena olhar para ele. Ele é invisível, mas esse momento, porque às vezes a maternidade ela é tão colocada nesse lugar, nossa, essa coisa endeusada, que não tem nem espaço para a gente pensar que tem gente adoecendo, que tem gente morrendo, né? Que tem mães que às vezes não suportam tudo isso. E entrando nesse gancho, Mari, quando que o cansaço, né? Essa exaustão da gente falar, nossa, tô cansada, nossa, tô no meu limite. Quando que isso passa, né, de um cansaço para uma coisa que vira uma depressão pós-parto, uma questão mais séria que precisa ser tratada de uma forma diferenciada. O puerpério é luto, né? Vocês estão percebendo, assim. Então, o puerpério, ele são dias nublados. Não é que só tem coisa ruim, não. Senão as pessoas não teriam 2, 3 filhos. Mas é um momento muito desafiador. Existe uma tristeza materna nos primeiros 2 meses, que a gente chama de baby blues. É o nome, mas é tristeza materna. Mas o que quer dizer o baby blues? O baby blues é uma tristeza, essa mulher, ela tá com questões com os afetos, mas é justamente por ela ter essa consciência do quanto a vida dela mudou.
A Marília, minha irmã, quando ela teve bebê, ela entrou no chuveiro no segundo dia, eu fui lá, eu estava alucinada, eu sou madrinha da filha dela, e ela virou para mim e falou assim, posso te falar uma coisa bem baixinho? Aí eu falei, pode, o que foi? Pra que eu fui inventar essa moda? Aí eu falei assim, mas por que você está me falando baixinho? Vai que Deus escuta e me tira ela, porque eu sou alucinada já com ela. Então, olha o quão é ambivalente, para que eu fui inventar, mas eu amo, não quero que tira. Então, esse é o baby blues, né? Então, a gente vai ficar de olho nessa mulher, né? É uma delícia. Eu acho que a gente pode fazer um podcast só das pérolas maternas e paternas. Não, é tipo assim, ai, não aguento mais, é o amor da minha vida. Olha esses cílios, olha esses olhos. Então, essa ambivalência, a gente chama esse quero e não quero esse bebê. Então, o que acontece? O baby blues, a gente espera que ele passe. Se ele não passar, né, ele pode evoluir para uma depressão pós-parto. A Ana perguntou uma coisa importante, o que é? Como que eu vou saber? Você está lá, sua esposa, como é que eu vou saber se ela está precisando de ajuda? O baby blues, você vê que por mais que a mulher tá chorosa, ela tá desanimada, você chama ela, vamos jantar rapidinho fora, lava a cabeça, vamos no... Porque às vezes essas coisas como lavar a cabeça, fazer uma unha, parece simples, mas no puerpério é como se você fosse... um evento. Viajar para a Austrália, né? Assim, fazer uma coisa dessa. Essa mulher, ela tá desanimada para essas coisas, mas ela investe energia no bebê. Então, quando ela vai amamentar, ela ela troca, ela brinca com o nenê, ela cheira o nenê e tal. Na depressão pós-parto, não. Na depressão pós-parto, essa mulher, ela cuida mecanicamente desse bebê. Nós somos os seres mais dependentes, né, os mamíferos. O bebê porquinho, ele já nasce andando, mamando. O bebê humano, não. O bebê humano, se você soltar ele numa floresta, ele morre. Então, e também não adianta só dar alimento. No pós-guerra, eles fizeram um compartimento onde eles colocavam madeiras assim e os bebês mamavam só. Muitos bebês morreram, porque eles precisam do nosso olhar. Eles precisam do afeto, dessa humanização, da gente investir energia nele. Então, quando não há investimento na energia, a gente fala, opa, pera lá. A mãe, a avó, a rede de apoio, ela precisa ter alguma coisa errada aqui. O pior que uma mulher em depressão pós-parto, ou uma psicose que é mais grave, onde a gente fala que já racha, né? Essa mulher, ela pode cometer um infanticídio, ela pode se suicidar. É uma rede de apoio ou um pai que está ali e que não está percebendo. Sim. Né? Você deu um exemplo que juridicamente é uma excludente de penalidade no crime no estado puerperal. Olha lá, que interessante. Então, você vê que é muito importante isso, porque vocês estão ali, né? Todo mundo está ali, ela não está nas faculdades normais ali. Só informar as moças que não é para matar o marido. Não, chama, grita por socorro, pelo amor de Deus, né? Mas existem estudos científicos que comparam a mulher de hoje, que é uma mulher que está no mercado de trabalho, que está disputando espaço com os homens, que na nossa atividade aqui já temos mais advogadas registradas na OAB do que advogados. Na nossa empresa aqui, elas são 64% da população interna do escritório. Então, é uma mulher que está presente. Quando eu comecei aqui há 36 anos atrás, não tinha ninguém, só tinham homens aqui. Né? Esse desafio do puerpério, ele é maior hoje em dia para essa geração? Ou é maior? Né? Maior. Ainda tem a perda corporativa ali no... Porque antes, assim, mudou muito, né? Então, antes, a gente lembra, não sei se vocês tiveram, né? Acho que a gente teve, assim, os avós que criavam os filhos nas fazendas, era ali, né? Os mais velhos cuidando dos mais novos, aquela coisa em volta. Hoje, o que aconteceu? A mulher, ela foi para o mercado de trabalho, não só porque ela quis, mas por necessidade também. E aí, quem cuida do bebê? Né? Já que a gente pensa que o homem tá e a mulher tá, aí o que aconteceu? Não houve uma conversa ali no sentido, nós dois agora, porque antes era o homem sai,
né, para caçar e a mulher fica, né? Agora os dois saíram para caçar, como que vai ficar? Então o que aconteceu? A mulher ela acabou adquirindo mais uma função. Então essa é a sobrecarga que existe, né? E que a gente, não são todos, mas a maioria dos homens tem uma dificuldade, né, de abrir mão de repente, do seu lugar ali, né? Não vou generalizar, porque tem muitos homens pais que compartilham o cuidado, mas a gente entende que não são todos. Então a sobrecarga materna acontece muito, a solidão materna, e é no puerpério que isso acontece. Porque aí... e é um trabalho invisibilizado, assim, porque a mulher ela não recebe por isso. Vocês, não sei se vocês devem acompanhar, você deu o exemplo, né, de juridicamente isso, mas às vezes na briga, na justiça, às vezes tem muitos homens que não reconhecem que essa mulher, ela deixou de trabalhar para cuidar dele, para cuidar da casa, e brigas homéricas acontecem aí por essa falta de... Porque a mulher, ela também quer ganhar dinheiro, ela não quer só ganhar um parabéns, você é uma mãe maravilhosa, mas eu não tenho dinheiro para fazer minha unha, né? Eu não tenho uma liberdade financeira. Então, essa é uma questão que a gente... Mas mudou muito. Sim. Mudou muito, você tem razão. A gente já vai chegando aqui pro final do nosso bate-papo, né? Que passa acabamos rápido, de começar. Né? Não, a gente vai mais um pouquinho ainda, né? Mas você está falando aí dos desejos das mulheres, né? Que é natural quando você coloca numa posição de protagonismo a figura feminina, que não é o mesmo protagonismo que existia há 50 anos atrás, né? As coisas estão mudando, né? E o que deseja uma mulher? E por que essa pergunta ela incomoda ainda tanta gente, né? Quais são as forças em contrário disso? Eu vou antes. Será que ela pode desejar? Porque quando ela deseja, ela é criticada. Né? Ou quando ela deseja... Isso incomoda muita gente porque faz todo mundo perder. Então, são lutas, é mudança. Então, por exemplo, um marido que às vezes está em casa e que precisa reconhecer o desejo dessa mulher, que ela quer sair para trabalhar, ele também vai pensar o que ele vai fazer para os dois poderem cuidar desse filho. Um exemplo que eu estou te dando. Sim. Então, muitas vezes, o desejo da mulher, ela vai mexer com outras esferas também. Porque essa casa, ela vai ter que mudar. As pessoas vão ter que compartilhar cuidado, todo mundo vai ter que fazer a compra do supermercado, todo mundo vai ter que comprar o presente do amiguinho, todo mundo vai ter que vacinar a criança, que são coisas que as mulheres fazem e que às vezes elas estão muito escondidas, que ninguém vê. Né? Eu tenho muitas pessoas no consultório acabam trazendo isso, essa queixa muito grande, né? Dessa sobrecarga. E aí o que acontece? A mulher ela pode até desejar, mas muitas vezes ela encontra uma barreira mesmo, porque com quem que às vezes ela vai deixar o filho? Você comentou, e a questão de rede de apoio, como é que é? Nós vamos ter dinheiro, nós não vamos? Então a gente está falando de uma classe média, alta classe média, mas e as mulheres que precisam às vezes fazer jornadas triplas de trabalho? Né? Então a gente é muito complexo porque a gente está falando de qual mulher, né? Então é de uma complexidade muito grande, mas só da gente estar aqui falando sobre isso, acho que só da gente estar criticando isso acaba sendo um movimento. Sim. Né? Você como homem falando sobre isso, né? Eu ouvi semana passada uma matéria, ou esses dias, sei lá, ou anteontem, o tempo passa tão depressa que você perde um pouco o timing dele, mas um membro do governo americano discutindo que votos deveriam ser feitos em família. As pessoas discutiriam o voto e que o homem votaria. Deste governo, está aí. Da maior nação do planeta. Então, assim, a gente tem hora que parece que enxuga gelo, né? Se você olhar para a estatística da violência feminina, ela é alarmante. E talvez ela seja pior ainda nas camadas mais simples. Você está falando da física, porque tem a psicológica. Talvez eu tenha pensado na física, mas você trouxe um ponto... você não faz nada. O que você fez hoje o dia inteiro aqui em casa?
E aí quando Cadê você... a janta? Quando você está nas classes, isso são dados do Ministério da Justiça. Quando você está nas classes mais médias, mais altas, você tem menos estatística, porque também ninguém conta. fica sabendo, né? Porque é muito da vergonha. Exato. Muitas mulheres têm vergonha de confessar, Sim. né, que não querem ficar com os filhos o dia todo. E isso é muito importante. Ela não pode querer, né? E essas coisas precisam ficar atentas, porque às vezes a gente não olha para as políticas públicas disso. Quando você vai escolher o seu candidato na urna, você Que olha para as mulheres. Passa Sim. pela sua cabeça na hora que Sim. você está envolvido ali numa discussão, numa polarização política, e você não para pensar Sim, nisso. Então, sim. assim, é muito importante. É o que eu sempre digo, né? Essa questão do empoderamento, ela começa dentro de casa, mas ela se reafirma com políticas públicas. Com políticas públicas que viram políticas corporativas das empresas, que se comprometem por meio dos seus códigos de ética e transparência Isso e é de muito compliance. importante, Então, né? assim, A gente ir além nessas é um conquistas, né? sistema Sim, em que é um verdadeiro pacto social, sim. que começa lá na mesa do café da manhã, de uma família que equilibra as figuras masculinas e Isso. femininas, mas que se reafirma na medida em que entidades públicas e privadas fazem com que esse ambiente saudável possa permanecer existindo e que se comprometem com isso nos seus estatutos de compliance, que se comprometem a não contratar com empresas que não respeitam essas condições. Então, assim, Mas para isso tem que ter, você concorda? Exatamente. O movimento. Movimento. Tem que ter perdas, né? Tem exatamente. que ter perdas, para ganhar tem que perder. Tem uma escritora que ela fala que as mulheres movimentam o mundo, né? Então, por quê? Porque elas cuidam de bebês, elas cuidam das próximas gerações. Então, não olhar por uma mulher, a gente não está olhando para a próxima geração. Então, quando a gente entra na importância das políticas públicas, é sobre isso. Não é só... porque, às vezes, a gente fala em alguma camada que parece que é uma coisa muito simples, mas o que você está fazendo aqui hoje? A gente está aprofundando, quer dizer, está muito ali. É lá embaixo. É muito mais complexo do que a gente imagina falar sobre maternidade. É muito mais complexo. É um jogo muito mais profundo. Né? E eu gosto de pensar numa família como esse convite mesmo. O que é uma família? Às vezes eu dou palestras e eu pergunto. Para mim é um grupo de pessoas que se ajudam. Né? É um grupo de pessoas que estão ali. Então, o que você precisa? Agora, hoje eu que preciso, a gente vai pensar como um time. Sim. E a sensação que muitas vezes a gente tem é que as famílias estão um jogando contra o outro, né? Na mesma família. Sim. Então, você está vendo ali que a tua parceira está cansada, a tua parceira está vendo também que... Então, poxa, vamos cada um contribuir, né? Olhar esse olhar para o outro. Muito legal, muito bom o papo. Ana, teu recado final para a gente. Bom, Mari, te agradecer mais uma vez por essa super... Eu que agradeço a confiança. Tem muito mais, né, para se falar. Mas nosso tempo aqui está terminando, a gente volta, né? Que você possa voltar mais vezes aqui para conversar com a gente. Com certeza. E é isso. É muito bom falar de maternidade, de vida profissional, porque acho que são coisas que andam juntas, né? E precisam estar alinhadas, né? Nós mulheres, e os profissionais, e o ser humano, né? Como um todo precisa estar bem para que sejamos bons profissionais. Não tem como separar, não é? Não. A mãe vem trabalhar também, não é mesmo? Mariana, queria te ouvir para a gente encerrar. Prazer. Foi muito gostoso estar aqui. Eu tenho o meu projeto que ele nasceu de uma dor. Eu falo então agora no fim. Do projeto Nascer ao Gerar, porque vocês estão falando, né? Você está falando sobre essa... Quando a Ana Maria nasceu, eu fui uma pessoa que romantizei demais a maternidade. E quando veio, meu casamento revirou do avesso, aquela coisa, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Você está falando de política pública, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu sou psicólogo, o que eu vou fazer? E aí, só quando ela tinha 7 anos que eu consegui, né? Eu consegui me aprofundar e é um projeto que que é o meu...
É o meu xodó. Então vamos terminar. Espero. Conta um pouco pra gente. O que é o projeto? O projeto, eu acolho mulheres que estão nessa fase da perinatalidade. Então, o que é a perinatalidade? Perinatalidade é desde o desejo do filho. Então, eu já começo a pensar no filho. Às vezes as mulheres entram numa questão de infertilidade, o casal, e aí eles vão para terapia. Então, a maternidade mais tardia. Isso, essa perinatalidade, ela envolve desde o desejo do filho, maternidade até pós-parto. A parentalidade está em como isso vai acontecer, que é o que a gente está fazendo aqui. Vamos todo mundo compartilhar cuidado, como que vai ser, a dinâmica familiar. Então é um projeto que eu tenho aqui no meu coração, né? Do luta a luta. Luta a luta. E enquanto você estava falando aí, a nossa equipe colocou os dados para entrar em contato com você para saber do projeto. Depois que gostoso, que gostoso. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a tua presença. Obrigada, prazer enorme te receber. Ana, obrigado por nos ajudar aí com a pauta do tema. Nós aqui no escritório somos uma empresa que procuramos diminuir essas diferenças, né? Procuramos criar aqui, ao longo das nossas quase 6 décadas de existência, um ambiente que seja acolhedor para homens e para mulheres, né? Que a gente possa desenvolver as nossas atividades da maneira mais igual possível, né? É uma luta diária, é algo que é um mecanismo de transformação que a gente quer promover, né? Todo santo dia. E não dá para abandonar, porque quando você abandona, aparece um cara lá na maior nação do mundo dizendo que o voto tem que ser um pouco diferente do que é há um século. Olha só, que tristeza. Prazer te receber. Que venham outros papos sobre esse assunto. Muito obrigada. É um podcast dedicado aqui a todas as mulheres do escritório, reflexões bastante importantes nesse dia de hoje, que podem servir aí para as vidas de nós todos, homens e mulheres, nos planejarmos para, enquanto seres, sermos melhores do que éramos ontem e transformar o mundo aí fora num lugar um pouquinho melhor para os nossos filhos e netos viverem. Se você tiver alguma sugestão para falar conosco, fala com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil. Até o próximo.